Oi, amigos! Vamos falar sobre a ESG? A ESG é a sigla para Environment, Social and Governance e é um conjunto de critérios que avaliam o impacto ambiental, social e a governança de uma empresa, influenciando investimentos e práticas sustentáveis. Para falar direito sobre isso hoje, eu convidei a Victoria, que é a DM da ESG na pista, para a gente conversar melhor sobre o que é essa história toda de ESG. Vamos lá? Bora lá, Mi. Que prazer estar aqui. Super obrigada por esse convite. Eu tô muito feliz de ver que o assunto, né, ESG e sustentabilidade está ganhando espaço, né, para que a gente fale sobre ele, que ele já tem um espaço nas empresas, mas agora a gente está conseguindo trazer ele para cá, para o nosso mundo das corridas, do automobilismo. E eu me sinto muito feliz de poder ser uma espécie de porta-voz desse tema, né? E trazer essa discussão para a gente, né? Do quão importante é a gente pensar nesses aspectos, né? Que você pode encontrar por aí também como ASG, a sigla em português, né? Que é ambiental, social e governança. Muito bom estar aqui para poder trocar essa ideia contigo. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por ter vindo. Você já deu uma explicada mais ou menos o que é, né, a sigla, mas você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o significado dessa sigla, da onde surge essa ideia toda? Com certeza. Então, o ESG, o Environmental, Social and Governance, né, ele nasceu, na verdade, como uma provocação, né, do mercado financeiro para os empresários, para que fossem avaliadas também essas práticas dentro das empresas, né, e assim, digamos, você poder escolher qual empresa você vai investir. Não é segredo para ninguém que o mundo está em situação de calamidade. As mudanças climáticas estão aí, a temperatura do planeta só está aumentando, né? A gente está passando por eventos climáticos extremos, então a gente precisa resolver essa questão. O mercado financeiro começou a olhar para isso alguns anos atrás, veio essa provocação, né, para que os empresários, as empresas passassem a olhar para esses aspectos e olhar para a responsabilidade das empresas diante de tudo isso. A gente está vendo mundos acabando, as geleiras derretendo, as florestas pegando fogo, e aí, o que você tem que fazer? Qual que é a sua parte nisso tudo? Então, daí surgiu, né, essa provocação para a gente começar a pensar nisso, e foi chegando aqui no Brasil também, os empresários brasileiros, por isso que a gente pode ver ou ESG ou ASG, a sigla, e de fato, o que traz, né, o que essa sigla traz para a gente é olhar essas boas práticas das empresas em rumo a ações que olhem para o meio ambiente, que olhem para a sociedade ou que olhem para a governança. A governança, eu falo que é a base de tudo, né? A governança é onde a gente vai ter ali um código de conduta, um canal de ética, a gente vai ter uma política de diversidade, uma política de direitos humanos. É o que vai ser um grande pilar, uma base para a gente conseguir estruturar as demais ações ESG, né? Já o S, a gente consegue tanto olhar para fora, né, das empresas, fazendo ações sociais com comunidades que estão ao entorno da sua empresa, quanto também para dentro, olhando para quem faz parte da sua empresa. Então, olhando para programa de bem-estar, olhando para as questões de diversidade e inclusão ali dentro, olhando para a questão de educação corporativa e desenvolvimento contínuo. Então, a gente tem uma grande parte que faz parte do ESG, e a gente tem o E, que é olhar para o ambiental, né, o impacto ambiental dessas empresas. É olhar para a sua quantidade de emissão de carbono, ver como você pode reduzir, como você pode otimizar a maneira que você tem a sua energia elétrica, né, seja colocando energia solar, investir em outras formas de energia renovável. Então a gente tem vários aspectos, né, dentro de cada letrinha que vão ajudando as empresas a direcionarem seus esforços, né, para a gente conseguir primeiro sobreviver nesse mundo e fazer o seu papel, né, de ter essa responsabilidade social corporativa. É bastante coisa, né, assim, é bem complexo, é bem mais que só uma sigla. Achei muito Sim. legal isso, muito interessante, porque a gente vê só a sigla e acha que a gente consegue, eh, colocar um monte de coisa só ali naquele espacinho de 3 letras, mas tem muitos desdobramentos ao longo da pesquisa sobre a ESG, né, a todas as outras áreas que estão incluídas aí nisso tudo. E falando sobre isso, sobre desdobramentos,
Como que você acha que se configura, qual que é o panorama hoje do mundo, assim, com relação à ESG? Como que a gente está fazendo essa aplicação, como que a gente não está fazendo, o que a gente está pecando ainda? Você consegue falar pra gente um pouco sobre isso? Olha, tema delicado, né, mas eu acho que a gente tem algumas frentes. Começando, não tem como falar de ESG, de economia global, sem citar, grandes países, né, que têm influência na economia e nos negócios, como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos passou por uma transição de governo agora, a gente está com o governo Trump. É um governo que se posiciona, né, contra a agenda que eles dizem agenda woke, né, que traz essas questões de diversidade ambiental. Então, assim, é um governo que se declara realmente contra esses aspectos. E o que começou a acontecer é que muitas das empresas americanas se sentiram à vontade para abandonar esses compromissos, né, que um dia elas adotaram, direcionando seus esforços para a diversidade ou para os cuidados ambientais, né. Existiu esse momento um pouco antes de que as empresas, se comprometeram para ter essa agenda ESG no seu planejamento estratégico, mas agora a gente vive um momento de descompromisso mesmo, de deixar de lado, de abrir mão, muitas dessas questões. Então, um momento, complexo, a gente sabe que a gente tem empresas americanas, por todo mundo, com influência muito grande, principalmente aqui, a plataforma que nos cabe, que a gente cria conteúdo e que a gente está falando. Então, nesse aspecto, a gente vem num momento delicado, mas ao mesmo tempo, né, a gente também tem empresas que estão aproveitando esse momento para reafirmar o seu compromisso. Eu tô vendo tudo isso que está acontecendo, mas eu não vou abrir mão. Eu me comprometi com isso faz parte do meu propósito e eu vou continuar tocando essa agenda. Uma empresa que fez isso aqui no Brasil, muito bem, é a Natura, né. A Natura tem, um papel na responsabilidade social corporativa de muitos anos, né, eles foram um dos pioneiros nessa agenda aqui. E eles estão aproveitando esse momento, né, para reafirmar esse compromisso e falar: "Não, a gente segue". Então é muito legal também, por essa parte, olhar, para empresas aqui no Brasil que continuam comprometidas para isso. E aqui no automobilismo, a gente está vendo essa agenda chegando agora. A gente vê algumas equipes colocando agora esses aspectos, né, nas suas operações. Tem a Stock Car, que começou a ser uma competição carbono neutro, mas a gente tem muitas outras questões ali no meio. Então, a gente tá caminhando, sabe. Acho que o Rally dos Sertões é uma competição que olha muito para o ESG. Eles olham até de maneira mais holística, assim, tanto para o S quanto para o E. Então, acho que eles vêm com uma base sólida, né, de propósito, de seguir esse propósito. Legal, nem tudo está perdido, ainda dá tempo, né, da gente fazer alguma coisa. Eu acho interessante que a gente estuda um pouco sobre isso nas ciências sociais, de movimento social, em momentos em que parece que tá tudo perdido, que o mundo vai acabar, a gente tem um contramovimento que geralmente é muito forte também. Então acho que a gente pode se apegar a isso como pessoas, da cultura woke, seja lá qual que é o nome disso, né, porque a gente não pode mais querer que o planeta não se queime todo pelo sol, porque senão a gente é cultura woke. Mas enfim, eu acho interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente escuta sobre esses momentos que a gente tá vivendo, enfim, de avanço de uma extrema direita, de um discurso de ódio, um discurso contra o meio ambiente, e a gente acaba pensando que é isso, tá tudo perdido, que a gente não pode fazer nada, mas eu acho que é importante a gente se apegar também a esse contramovimento e a esses parceiros que estão tentando fazer alguma coisa. Óbvio que a gente tem um caminho pela frente, mas é importante pensar nisso também, que dá pra fazer alguma coisa, se você quiser fazer, a gente consegue fazer também. Falando sobre diversidade, que você tocou nesse assunto, a gente tem, eu trouxe aqui um dado e a gente até tinha conversado aqui sobre esse dado da McKinsey & Company, que é uma consultoria que fez uma pesquisa em várias empresas do mundo inteiro. E eles têm esse dado de que as empresas que possuem mais diversidade dentro da própria empresa, né, dentro do seu corpo de funcionários, eles acabam tendo até 30% mais de lucro, né, porque a gente tá falando num capitalista, a gente tá falando de países capitalistas. Então a gente falar de lucro é muito importante, porque o meio ambiente por si só não vai encher o bolso de ninguém e, infelizmente, né, esse é o pensamento de grandes companhias
e grandes empresas. Então, ainda falando sobre isso, trazendo esse ponto importante, que é a grana, então, a gente consegue perceber que a diversidade traz um ganho muito grande para quem adota essas práticas. Mas você consegue falar para mim como que produzir mais diversidade dentro de uma empresa pode contribuir para o ESG? Como que isso tudo se relaciona? Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente fala, né, de ESG, a gente olha para instituições, né, de diferentes setores. Quando a gente fala para empresas privadas, é um negócio. E negócio é isso. O negócio tem que gerar lucro, senão ele não é um negócio. Então é importante a gente trazer esse dado, né, de lucro para as pessoas entenderem, para as empresas e os diretores entenderem que não é uma ação, ai, porque é bonitinho, não. É porque ela traz lucro, ela traz retorno de mídia, ela traz benefícios para sua empresa e para sua equipe. Então a gente tem que ter sim esse olhar também mais analítico, né, de ver o que a gente consegue ganhar com tudo isso, né? E é muito bom que a gente tenha dados para demonstrar isso no ESG. Eu fico muito feliz. Quando eu penso em diversidade, a primeira coisa, tá, que a gente pensa em gerar lucro, em ter esse benefício, é porque a diversidade de ideias traz diversidade de soluções. A gente traz produtos mais completos, bem pensados para diversas pessoas, para pessoas diferentes. Então a gente tem menos problemas, digamos assim, numa etapa de desenvolvimento de produto. Porque você está pensando em vários públicos que podem ser atendidos por esse produto, por exemplo. Então a grande questão é a diversidade de ideias, é a diversidade de pensamento mesmo, né? De que você pode trazer para essa empresa. Então, com tudo isso, você consegue lucrar mais, né? O que eu vejo é essa questão. Então, por exemplo, a gente tem a questão das legendas, por exemplo, nos stores, que é uma questão palpável, que surgiu, que explodiu, aí um foi vendo, o outro foi fazendo, e foi fazendo um atrás do outro. Mas vamos lá. Uma mãe que tá com uma criança no colo e tá querendo assistir um story. E ela não quer acordar a criança que tá dormindo. Ela vai assistindo mudo e a legenda ela consegue acompanhar aquilo. Uma pessoa também surda, que não tem audição, também consegue ver, né, ler, entender o que tá acontecendo. Então, quando a gente tem pessoas diversas na nossa equipe, a gente consegue prestar atenção para esses problemas. Por que meu produto, por que meu formato não está sendo eficiente para atender a todos os públicos, né? Tanto questões de acessibilidade. Então, a gente tem esse olhar mais amplo, né? A diversidade traz isso, traz a diversidade de pensamento, a diversidade de soluções. E o que a gente precisa, eu acho que o que é uma das grandes dificuldades, questões hoje em dia, é que as empresas começaram a ter essas questões de diversidade, trazer diversidade e inclusão para dentro das empresas, mas falta diversidade em posições de liderança, de quem está lá para tomar a decisão. Então, não adianta você fazer um trabalho ali na base e, quando for uma questão estratégica, a gente não ter ninguém ali que possa olhar para isso. Então, a gente tem até uma nova regra da B3 também, de trazer diversidade em conselhos. Então, agora a B3 instituiu uma regra de quantidade, né, de mulheres e de pessoas de grupos minorizados que precisam ter dentro de um conselho. Né, de administração. B3. O que é B3? Vamos explicar. Ah, desculpa. Calma aí, que a gente quer ser gatinhas inteligentes. A gente não vai deixar isso passar, não. Explica pra gente o que é B3. É a Bolsa de Valores do Brasil. É a Bolsa de Valores. As empresas que têm, né, listagem, né, na Bolsa e tem lá o seu capital aberto. Então, elas normalmente têm um conselho, né, consultivo que discute, né, as decisões estratégicas dessa empresa. E esse conselho, por muitos anos, por grande maioria, formado por homens brancos, mais velhos. E aí a gente tem esse olhar agora para trazer a diversidade para os conselhos também. A gente ainda vê muito pouco, mas principalmente também as questões de gênero e de demais grupos minorizados, né? Então tá, vamos pegar isso tudo que a gente conversou aqui sobre todas essas práticas que a gente pode incluir numa empresa. Ok, abrimos a nossa empresa, a gente tá aplicando a ESG e querendo fazer acontecer na nossa empresa. Ok, como que a gente faz para monitorar e medir
essa coisa toda da sustentabilidade da empresa, enfim, como que a gente faz para medir o ESG dentro da nossa empresa? Porque a gente precisa fazer funcionar, a gente precisa ter um retorno de que está funcionando. Então, como que a gente faz para medir e monitorar tudo isso dentro de uma empresa? Você tocou num ponto muito importante, né? Não tem como a gente fazer ESG sem olhar para dados. Tanto antes de implantar as ações ESG, quanto depois. Como qualquer ação, qualquer projeto que a gente faz, a gente precisa mensurar isso, a gente precisa ver esse retorno. Então, o que a gente faz, tá? Antes de implantar um planejamento ESG, que normalmente os consultores, as áreas, os heads de ESG fazem. Eles pegam o cenário da empresa, fazem uma grande pesquisa, avaliam os pontos, onde é que a gente está emitindo mais carbono, onde é que a gente pode gerar menos resíduo sólido, ou qual o nosso percentual de reciclagem, qual o nosso percentual de diversidade nas equipes, quanto a gente investe em desenvolvimento profissional das pessoas que estão ali dentro da nossa empresa. Então, a gente faz um avalia, faz um relatório de todos esses dados e monta o cenário atual. Onde é que a minha empresa gera mais impacto? Qual é o cenário que eu tenho hoje? O que eu preciso mudar? Onde eu preciso contribuir mais para que as minhas ações ESG sejam eficazes, né? Então, você vai implantar, você vai fazer suas ações de acordo com a análise de seus dados, né? Você vai escolher para onde direcionar seus esforços. É importante dizer que a gente não consegue resolver tudo, tá? A gente não consegue fazer tudo. E para isso existem importantes direcionadores que ajudam as empresas, e se for no automobilismo, as equipes, nas questões ESG. A gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são objetivos setados pela ONU para serem alcançados no mundo todo, e cada país também tem um detalhamento, né, desses objetivos para serem alcançados. Então, o que é o ideal? É cada empresa olhar e falar, olha, o meu impacto gera mais nessa frente, nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu quero trabalhar pela erradicação da pobreza, eu quero trabalhar contra as mudanças climáticas, a poluição na água, no mar e tudo mais. Então, você vai setar esses objetivos que vão te guiar nesse planejamento, e depois depois de implantadas as suas ações, por exemplo, você quer investir então em um programa de diversidade com vagas afirmativas. Depois que esse programa rolar, você vai mensurar quantas pessoas entraram nesse programa. Quantas pessoas cresceram na empresa aqui dentro depois desse programa. Quanto a gente reteve desses talentos. Então, isso é um dado ESG que você deve olhar. Quanto de carbono você deixou de emitir? Porque você trocou a sua frota, por exemplo, para uma frota de veículos elétricos. Ou porque você passou a utilizar energia solar. Ou, sei lá, quanta água você economizou depois que você passou a utilizar um sistema de reuso de água. Então, tudo isso são dados. E esses dados, eles vão se completando e você vai tendo um panorama, né, do que era o antes e do que vem depois. E dessa evolução que a empresa traçou em direção a essas práticas ESG. Vicky, então a gente falando agora sobre o que a gente gosta, que é automobilismo. Você tocou muito no assunto do carbono e etc. E a gente sabe que é uma agenda que é bem falada no automobilismo. Pelo menos na nossa bolha do bonde da diversidade, a gente fala bastante sobre isso, a gente escuta muito sobre isso. E a Fórmula 1 tá muito com esse objetivo de carbono zero, né? Acho que a Stock também tem um peça com isso. Não sei bem. Você pode até esclarecer algumas coisas, mas a gente tem a Fórmula E, por exemplo, que é uma iniciativa de carros elétricos que eu não acompanho ainda, mas estou desesperada para começar a assistir essas corridas. Sobre isso tudo, onde que o ESG entra no automobilismo? Cara, eu acho que é importante a gente pensar que tudo que a gente falou até agora cabe dentro do automobilismo. Por quê? Porque o automobilismo é um negócio, porque as equipes são uma empresa, né? A gente tem os empresários ali. Óbvio que uma escala muito menor, né? A maioria das equipes são empresas pequenas, né? Tem poucas pessoas que fazem parte do seu corpo colaborativo. Mas o que é interessante trazer é que tudo isso cabe para cá também. Obviamente, né, a gente pensando em uma escala que faça sentido para dentro da equipe. Então, se é uma empresa menor, a gente vai pensar nos impactos dali.
mas a gente tem transformações que podem ser feitas também e devem ser feitas. Então a gente precisa desse olhar para o automobilismo também. Olhar para o automobilismo como um negócio. A gente fala muito, né, o automobilismo é muito negócio de família, tem muita paixão envolvida, só que tem coisas que precisam ser profissionalizadas e que têm sido profissionalizadas ao longo dos anos, né. E o ESG cabe em tudo isso. Então, assim, tem equipes e categorias já olhando para as questões de emissão de carbono. Em questão de equipe, a primeira equipe da Copa Truck, a primeira equipe que eu vi fazer isso também foi a SG Motorsport, que decidiu neutralizar as suas emissões de carbono enfim, por vontade própria, porque eles já nasceram com esse propósito. Então foi uma iniciativa super legal, eles estão fazendo isso junto com a Siga Verde, que é uma startup que faz essa questão da neutralização de carbono. E aqui eu acho importante a gente fazer um paralelo, tá? Existem algumas coisas diferentes. Você ser net zero e você ser carbono neutro são coisas diferentes. Então, vamos lá. A Stock Car, por exemplo, é uma categoria carbono neutro. Quando você é carbono neutro, o que você faz? Você monta um escopo de todas as emissões que você tem e você vai lá e compra um crédito de carbono que vai abater essas emissões. É isso. E de onde vem esse crédito? Esse crédito vem de projetos ambientais, seja de reflorestamento, de outras coisas. Então, a gente tem carbono neutro, essa parte. E a gente tem os compromissos net zero. Os compromissos net zero, a gente vê que normalmente são aqueles de longo prazo, como o da NASCAR, por exemplo. A NASCAR quer ser net zero em questões de emissões operacionais até 2035. O que são emissões operacionais? São emissões que tiram a corrida dali. A corrida não conta, né? São emissões do seu escritório, do seu autódromo. São outras emissões que não são só lá aquele momento que estão lá os carros correndo no circuito oval, né? Então, quando você fala de net zero, você fala de tentar reduzir ao máximo a sua emissão de carbono. Você não só compra o crédito, você reduz, você troca, você faz a troca de equipamentos da sua frota de carros normais por carros elétricos, você ajusta formas nas suas operações de diminuir ao máximo as suas emissões de carbono. E a partir daí, o que não for possível ser reduzido, você compra o crédito para abater. Isso é ser net zero. Então a gente tem essas duas diferenças. Ser carbono neutro já é um passo, já é um avanço, né, de olhar para essa responsabilidade, mas a gente precisa também, obviamente, olhar para a raiz do problema, que é diminuir as nossas emissões de carbono de forma geral. Então a gente tem esses dois caminhos no automobilismo. A Fórmula 1 também, se não me engano, que tá olhando para ser net zero também, tá? Não carbono neutro. Então a gente tem todo esse panorama, né, dentro do automobilismo quando a gente fala de carbono em si. Eu até queria fazer uma pergunta que não está no roteiro, que a gente não combinou, mas veio aqui pra mim agora, baixou aqui. Porque eu sou vegana há 4 anos já. Dos motivos pelos quais, né? Essa coisa toda do meio ambiente. Concordo de jeito nenhum com a indústria, como que a gente explora animais na escala bizarra pra poder comer. Coisas que a gente nem come, né? Porque, por exemplo, o Brasil é o país que mais produz comida no mundo e a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome. Faz o menor sentido. Mas, por que eu tô falando disso? Porque eu percebo que a gente fala muito de carbono. E aí parece que o problema do mundo é o carbono. O carbono, carbono. Só que, por exemplo, metano é um gás muito bizarro também que a gente, assim, destrói nosso planeta com emissões de metano também. E ele tá muito presente, por exemplo, nessa coisa toda da indústria da carne, da proteína animal e tal. Mas tem alguma coisa para além de carbono? Porque eu percebo também que é muito fácil para as empresas bater só numa tecla, assim, né? Tava estudando um pouco sobre reciclagem há uma semana atrás, e aí eu descobri, assim, fiquei chocada que a gente tem um lugar praticamente só no Brasil que faz reciclagem e muitas das coisas a gente não consegue reciclar. E aí fica uma ideia de que, tudo dá pra reciclar. É só vir com um selinho na garrafa que a sua garrafa de plástico vai ser reciclada. E aí tem o negócio do silicone que vem com plástico. E aí se já vem com um pouquinho de silicone, o negócio já contaminou, você vai ter que jogar aquilo fora, não tem... Entendeu? Assim, é um grande problema. E aí, eu queria saber
O que mais, para além de carbono, sabe? Para além do discurso pronto de net zero ou carbono neutro, que muito obrigada pela explicação, porque eu não sabia a diferença entre eles, mas porque eu sinto também que é muito confortável para as empresas se apoiarem só nisso. Que mais? Para além disso, o que mais? O ambiental é muito mais. Eu acho que o ambiental, o E, né, é muito mais do que o carbono, né? Que, claro, ele tem uma parte representativa muito grande e ele tem a sua facilidade de mensurar, porque a gente tem um padrão onde a gente pode mensurar os escopos, né, de emissão de carbono. Então, isso acaba facilitando o direcionamento, né? E agora também no Brasil acabou de ser aprovado também o mercado regulado de carbono. Então, essas questões vêm crescendo por isso, mas obviamente o ambiental tem muito mais. A gente vê as equipes, empresas caminhando em outros projetos também. A Naster tem um projeto bem interessante também, que é de compostagem. Então, toda a comida, sobra muita comida no autódromo. E não porque as pessoas deixam, mas no momento do preparo também você acaba cortando muita coisa, entende? Então, toda essa comida que sobra ali de um evento esportivo, que é muita coisa, eles vão para compostagem, que é muito legal, que, né, se traduzir novas coisas, que tal, tal, tal. Então, isso já é um pilar que eu acho super interessante. A reciclagem também é outra questão super importante, que hoje a gente vê em poucos eventos, até estava comentando em uma live que eu participei sobre isso. Tem autódromo, por exemplo, aqui, eu vou falar em Interlagos, tá? Interlagos, a depender da categoria, você tem um lixo diferente, né, onde destinar o seu lixo de forma diferente, a depender da categoria. Então, vamos lá. Eu tive o privilégio de poder assistir uma etapa da Copa Truck da NASCAR lá em Interlagos e eu fiquei super feliz que lá dentro do paddock a gente tinha essa separação. A gente tinha uma empresa que fazia essa separação, né, do lixo orgânico, do lixo reciclável. E, cara, uma putação, porque a gente produz muito lixo no autódromo, principalmente rola muita mamita entre o pessoal da equipe, entre quem tá trabalhando lá no paddock. Então é importante a gente ter essa separação, né, a gente ter essa reciclagem. Mas ao mesmo tempo a gente tem categorias também que não tem como ter essa estrutura, ou ainda não tem essa estrutura. E aí já em categorias também mais de base, mais paulista, assim, que a gente tem poucas lixeiras e quando tem é tudo misturado. Então, a gente tem esses estágios diferentes, tá? Não só aqui em Interlagos e entre as categorias, mas por todo o Brasil, né? Isso eu tô falando de Interlagos, que é um autódromo que recebe a Fórmula 1, é um autódromo grande. Então, a gente tem algumas questões que trazem esse aspecto para onde a gente pode olhar, né? Que a gente pensa também, poxa, mas o autódromo não podia ter uma lixeira fixa lá para todas as categorias? Talvez facilitasse a vida das equipes que são itinerantes, né, que ficam viajando de estado para estado. Então tem algumas questões, né? A NASCAR faz isso também, faz reciclagem, só que ela também enfrenta algumas questões. Porque a NASCAR fica mais fácil quando são os autódromos próprios da NASCAR, né? Agora, quando não é o seu próprio autódromo, as coisas ficam mais difíceis, né? Cheguei a conversar com a Esther, né, que é gerente de sustentabilidade lá na NASCAR, ela me contou que ela já saiu, por exemplo, para comprar as lixeiras de papelão, assim, para deixar lá. Então tem o momento também de conscientização, não é só você chegar e botar lixeira, você precisa conscientizar as pessoas da onde você precisa, né, destinar cada coisa. Tem coisas que não vão para o lixo convencional. Então existe todo um trabalho por trás de conscientização. E ESG também é isso, né? É você trabalhar essa mentalidade na sua equipe, começando ali dentro, na oficina, de repente você já ter essa separação por lá, na reciclagem, é você fazer esse letramento da galera, olha, por que é importante a gente fazer isso? Né? Esse ano eu tô trabalhando numa parceria com a Mateis, né, contando algumas ideias também para eles também, de ações que vocês podem fazer. E as ideias pequenas que surgem, que já dão impacto, por exemplo, você eliminar o copo descartável da sua operação. Elimina, gente. Cada um tem a sua garrafinha, enche sua garrafinha. E sem descartáveis, sabe? Você já vai estar deixando de colocar plástico no mundo. Já é uma ação pequena. Mexedor de café, você trocar o seu mexedor de café. A gente tem também camisetas, por exemplo, que podem ser produzidas de materiais recicláveis, tem camisetas produzidas a partir de PET, que é muito interessante, tem projetos que além de ter essa parte do material, olhando para as questões ambientais,
eles também têm a parte social, então eles fazem com pessoas que acabaram de sair do sistema carcerário, por exemplo, estão se ressocializando. Tem essa parte social também. Então o que a gente tem é um monte de parceiro que a gente pode olhar, né. Ano passado a Eurofarma fez uma ação também super legal de coleta de lixo eletrônico, junto com a Circulare. Os lixos eletrônicos, né, para quem não sabe, não podem ir para os aterros, eles podem contaminar o solo, o ar, e eles fizeram essa campanha, né, de conscientização, trazendo o carro para ficar exposto em shoppings, em metrôs, em algum dia trazendo os pilotos para darem boné, né, que a gente sabe que piloto traz fã, né. Então, é super importante a gente ter os pilotos também que apoiem essas iniciativas e que entendam por que isso está sendo feito, né. Então foi uma ação super interessante e que eles passaram a temporada toda coletando lixo eletrônico por todo o Brasil, junto com essa empresa que é a Circulare, e já gerando esse impacto social e ambiental, trazendo também esse aspecto de conscientização para os fãs. Legal. Vicky, você trouxe isso tudo sobre automobilismo e é enlouquecedor o quanto a gente consegue expandir, o quanto a gente consegue ir profundamente nos problemas. Como uma cientista social, eu estou de verdade, assim, eu não esperava isso tudo. E ainda mais o automobilismo, assim, fundo do coração, eu gosto muito, assisto, etc. Mas eu sinto que são pessoas muito limitadas, né? Eu sinto que o automobilismo é muito elitizado, então a gente tem um grupo muito seleto de pessoas que assiste, etc. Mas no final das contas, tem isso, tem outras categorias, a gente tem categorias menores, a gente outras pessoas tentando penetrar esse universo e a gente consegue eu sinto que a gente consegue fazer diferença. Mas falando sobre isso, o que que você acha que a gente pode esperar do futuro? E como que toda essa discussão sobre a ESG, o que que você acha que a gente pode esperar das corporações brasileiras, das equipes, não só de equipe, igual você falou da Matheus, né, porque eu acho que a gente explicou que a Matheus, pra quem não conhece, é uma empresa de Stock Car, mas não só das equipes, porque fica parecendo que eles têm que começar de dentro das equipes e aí ir pra grande dona da coisa toda, né, então a categoria, como que as categorias podem tomar conta disso, né? Pegar esse problema aí pela rédea e tomar conta disso, né, e como que de cima pra baixo. Enfim, o que que a gente espera disso tudo? Pelo menos é o que eu esperaria, mas qual que é a sua visão disso, assim? Pode esperar do futuro pra essa coisa toda do ESG no automobilismo? Você tocou num ponto muito importante, né, a gente acabei aqui citando equipes, mas a verdade é que se a gente tem um posicionamento que vem da liderança, de quem tá ali, tanto quem tá regulando, né, os campeonatos, quanto de cada competição, ele vai puxar, mas ele vai ter mais impacto, porque ele vai botar a régua para as outras equipes e vai falar: olha, pro meu campeonato eu preciso que você atinja isso e aquilo, para você estar adequado, por exemplo. Então, a gente acabou citando mais equipes, porque acaba que o direcionamento tem vindo um pouco de lá. Mas, como eu falei, a questão da NASCAR, por exemplo, como eles são controladores de autódromo, né, de alguns autódromos, isso já é uma influência grande, né, porque você já passa de um controlador que tem um escritório, e aí depois os autódromos em que eles são donos também. Então a gente tem um impacto maior, sabe. Que eu acho também que a gente precisa disso, né, a gente precisa desse apoio, desse olhar da liderança que a gente está fazendo, né, para as questões ESG. Então se a gente ter lá o pessoal das categorias: "Pô, vamos lá, Stalk, vamos olhar, vamos pedir, vamos solicitar algumas coisas", até dividindo aqui com você, por exemplo, o que a Fórmula 1 faz. A Fórmula 1 tem uma série de requisitos, né, como todo mundo sabe, para que um autódromo possa receber uma corrida de Fórmula 1. Tanto requisitos de segurança, requisitos de pista, e tem requisitos de ESG também, tem requisitos de ações ambientais também. Então, o pessoal lá do autódromo precisa preencher: "Olha, eu vou fazer essa e essa ação". E isso já é um formato, um modelo que funciona. Então, é claro que tem que ter uma discussão, né, ali no meio, né, entre as equipes, entre os organizadores, mas eu super entendo que a transformação seria ainda maior começando por um controlador de uma competição, né, colocando ali alguns requisitos, chamando, né, para essa discussão, para olhar para isso.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente aqui, o que a gente está fazendo hoje, já é um grande passo para o futuro, tá? O que eu olho, o que eu acredito e por que eu criei a página, né? E eu uso muito, né, nas minhas apresentações, qualquer dia eu trago um conteúdo também para vocês sobre isso, que é uma curva de engajamento da causa. Você, para ter alguma ação sobre um problema, você precisa primeiro saber que ele acontece. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre as mudanças climáticas, a gente está falando sobre os problemas que a gente precisa tratar no mundo e sobre a responsabilidade de cada um. Então, primeiro, a pessoa já sabe que isso acontece. Esse já é um passo. 2, a gente precisa sensibilizar, trazer esses números, alarmar, trazer para sua responsabilidade. Olha, como que é o meu papel nisso tudo? Então, a gente sensibiliza essas pessoas. Depois, a gente traz um entendimento para elas do qual é o papel de cada um no meio disso tudo. E depois a gente tem o passo que é o do engajamento, do envolvimento, do pertencimento. É da pessoa, é da empresa se ver como um agente de transformação. Então, isso que a gente já está fazendo é o passo para o futuro. E eu acho que as questões ESG no automobilismo têm caminhado dessa forma, principalmente aqui no Brasil. A gente está começando a falar sobre isso agora, a gente já tem equipes e controladores sensibilizados sobre esse assunto, a gente tem já o Rally de Sertões que está fazendo ações nesse sentido. Então, o que eu espero para o futuro é que as equipes e os controladores de categoria, os fãs também, olhem cada vez mais para esse assunto e vejam o seu papel nisso tudo. O que eu posso fazer, qual que é a minha responsabilidade e continuar ampliando as ações, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, onde essa agenda já começou há um pouquinho mais de tempo, a gente já tem os compromissos das categorias, né, da NASCAR, da Fórmula 1. Quando a gente olha para isso tudo, a gente vê também um timing que está chegando, né? Que é o 2030, é o 2035. Então, eu acho que a gente vai ver um período do que a gente conseguiu progredir até aqui, o que foi feito e o que precisa ser ajustado de prazo. Eu vou trazer um ponto aqui que a gente não falou, mas acho super importante falar, tá? Quando a Fórmula E foi criada, foi um marco para a sustentabilidade no automobilismo. Por quê? Porque a Fórmula E fez ser tangível, né? Fez parecer real, né? Mostrar que dá para juntar, sim, automobilismo e sustentabilidade. Então, tudo começou aí, quando alguém resolveu encarar esse desafio, e aí a própria categoria foi evoluindo, ainda tem pontos de sustentabilidade que eles estão evoluindo, que eles estão crescendo, mas eles foram um modelo de ações que puderam ser replicadas, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade no automobilismo, eu normalmente divido em 2 caminhos. As categorias que já nasceram com esse objetivo, como a Fórmula E, a Extreme E, que vai virar Extreme H também agora, né, fomentando o hidrogênio verde. E as categorias que não nasceram com esse objetivo, mas que estão trilhando esse caminho, adaptando as suas operações para chegar até lá. Então, o que eu vejo para o futuro, essas categorias, por exemplo, a Extreme H, que já nasceu com o objetivo de sustentabilidade, eu vejo uma perspectiva de avanço nas pesquisas e nas formas que a gente pode aplicar a sustentabilidade dentro do automobilismo. Então, a Extreme H vai ser um laboratório para o uso do hidrogênio verde, tanto no automobilismo, que depois também vai vir para a rua, né? Então, eu vejo eles avançando nesse sentido de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação. E as categorias que não nasceram com esse propósito, eu vejo eles num momento de já alcançando alguns objetivos e tendo que reavaliar, né, os próximos objetivos. Qual que é o próximo passo? O que a gente alcançou até agora? O que a gente precisa alcançar? E aqui no Brasil a gente ainda não está nesse grau de maturidade, mas de começar a ir aplicando essas ações na rotina das equipes e das categorias. É legal isso que você fala, porque a gente não tem muito essa noção, mas eu falei sobre isso na pesquisa, que as tecnologias geradas no automobilismo, elas muitas vezes vão pra rua, gente. São diversas coisas, tipo airbag, sabe? São coisas que surgem no automobilismo e vão pra rua. Então, pensar esse papel, é importante pensar que as categorias, enfim, o automobilismo, ele tem esse papel de ser um guia mesmo, né? De ser um norte para a tecnologia mundial, alcance global. E eu quero perguntar agora sobre isso, que a gente não fala sobre o papel do fã, mas entrando já nisso, eu quero só falar uma coisa antes, que é que a gente falou de categorias muito legais, que estão fazendo algumas iniciativas muito da hora,
E aí listar aqui elas, tá, gente? Ó, agora a gente vai assistir, a partir de hoje a gente vai assistir Extreme E, que vai ser Extreme H. Depois a gente vai assistir Fórmula E. Depois a gente vai assistir NASCAR. Vai assistir Vale dos Redstone, tá? A gente vai acompanhar todas elas, porque acho que o papel do fã também tem a ver com isso, com engajar iniciativas importantes. Por exemplo, eu até falei no último episódio, eu criei um quadro novo em que eu vou reclamar. Eu sempre tiro no finalzinho do episódio pra reclamar de alguma coisa que tá me irritando muito no automobilismo. Eu falei do presidente da FIA. Ele tem umas falas muito esquisitas. Inclusive, essa semana ele falou da volta do motor V10, porque ele adora o barulho. E eu conheço, entendeu? Tipo assim, a gente não tá no momento mais do automobilismo de voltar, gente, de regredir, né? Pode botar motor V10 de novo, né? Sabe? Eu acho que, porque não tem barulho. Mona, bota no fone de ouvido, barulho de motor e é isso, vai viver sua vida, entendeu? As corridas da Fórmula E são super legais, super divertidas, não tem um barulhinho de motor, entendeu? É tudo silencioso. A gente não pensa, por exemplo, numa pessoa que tem uma sensibilidade auditiva e ela não pode ir no autódromo acompanhar uma corrida porque o barulho é insuportável, sabe? Enfim, eu tô viajando um pouco aqui nessa parte, mas é porque eu sinto que o papel do fã é isso também, é de cobrar, sabe? É de se colocar e de engajar iniciativas que estão fazendo a coisa certa. Enfim, quero te fazer essa pergunta final sobre isso. Qual você acha que é o papel principal do fã nisso tudo que a gente tá falando aqui? A gente não é só um ser que tá recebendo aqui as coisas, não é só uma via, né? É uma via de mão dupla. Entrega o engajamento e eles têm que entregar o que a gente tá demandando. Sim, acho que o fã tem alguns papéis. Você já começou a falar de um deles, que é a gente engajar e dar audiência para essas categorias que estão fazendo coisas que a gente valoriza, né? Para categoria, para as equipes que estão fazendo ações, né? Que estão promovendo ações que a gente valoriza e que a gente considera importantes. Por quê? Porque eles sobrevivem disso, gente, sobrevivem de audiência. Sobrevivem de audiência, da gente de repercussão de mídia, de estar comentando, de estar falando sobre. Então, é importante sim a gente prestigiar, né, essas categorias que estão aí nessa peleja, né, como a XMH, por exemplo, né, que ainda não é tão popular quanto a Fórmula 1, né, quanto a Fórmula E. A Fórmula E é um pouco mais popular. Fiquei muito feliz da Fórmula E ter vindo para o Brasil. A gente tem uma base, né, de fãs, mas ainda tem eu fui lá no Sambódromo e, cara, ainda tem muita gente que vem, assim, de ingresso de empresa, né, e tudo mais. Ainda tem um espaço muito grande para ganhar essa base de fãs aqui no Brasil. Então é isso, se você valoriza essas questões, se você é uma pessoa que acredita nesse propósito, esteja lá com essas categorias, esteja lá assistindo, esteja lá entendendo o que está acontecendo e esteja lá com as equipes também que estão promovendo isso, sabe? Acho que é importante a gente demonstrar isso. E é assim que eles veem também que tá dando lucro, sabe? Uma forma que tá dando resultado. E a gente fala muito de grupo mesmo, de cluster, de comunidade, né? E quando a gente fala de social, né? Da gente ter e criar essa comunidade. Então é importante a gente ter isso. Só que o fã também tem um papel importantíssimo, que se você, fã, vai no autódromo assistir a sua corrida e deixa lá o seu lixo jogado no autódromo, jogado na arquibancada, como é que você quer cobrar alguma coisa de alguém? Como é que você quer cobrar alguma coisa de uma equipe? Como é que você quer cobrar? Não tem como, a gente tem que viver nosso papel civil mesmo, né, como pessoa, né, mesmo sem ser fã de automobilismo, seja lá em qualquer lugar que você esteja, em um estádio, na rua, você não vai jogar um lixo no meio da rua. Então você precisa entender esse papel de olhar pra você também. Chega lá no autódromo, gente, já fui em corridas que você olha pro lado, cara, insustentável, assim, é um desrespeito tanto com quem vai fazer o seu trabalho depois, né, com quem vai lá, enfim, fazer esse trabalho de limpeza, mas também é desrespeito com o planeta, sabe. Então, tenha essa consciência, né, eu acho que o papel do fã também passa por aí, de ver o que eu posso fazer para isso, né. Se eu posso, sei lá, ir para o autódromo, se eu moro mais perto, se eu posso ir de bicicleta, se eu moro mais longe, posso ir de transporte público, né. Olhar para pequenas mudanças que eu posso fazer na minha rotina também, para deixar
a minha rotina mais sustentável. Eu chegar no autódromo, jogar o lixo no lixo, eu jogar lixo no lugar certo, eu não pegar e misturar papel com metal, entendeu? Você ter um mínimo, né, de tempo, de parar e olhar o que você está fazendo, né? Não tem como você cobrar as grandes empresas e as equipes sem você estar fazendo seu papel também. Então, acho importante, né, essa questão, acho super importante o fã olhar para isso, né. Essa categoria nessa questão de plástico também tem substituído algumas coisas, a Fórmula 1 substituiu, as caixinhas lá de água, a gente teve também os copos reutilizáveis também, que eu considero uma super lembrança para os fãs que querem ficar. Eu também fiquei com o meu copinho lá da WEC, que teve aqui no Brasil, achei super interessante. Inclusive a WEC é outra categoria que trabalha, né, também num projeto de hidrogênio, Mission H24, acho que é uma coisa assim. E é super interessante, aqui no Brasil eles também trouxeram, quando eles vieram para cá agora, voltaram, eles também trouxeram ativações de sustentabilidade dentro do autódromo, que eu achei super legal, achei um modelo, para as outras categorias olharem: "Poxa, legal, né, eu tenho uma ativação que pode falar sobre sustentabilidade aqui durante um evento meu de corrida", né. Então eles tinham lá um espaço muito legal, que você via os ODSs da ONU, você via os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a WEC escolheu para enfrentar, você tinha lá uma ativação, um brinquedinho que rodava conforme você fosse girando, assim, no hidrogênio. Muito, muito maneiro, assim. E tiveram palestras também sobre sustentabilidade nesse espaço. Então, quando você passa, né, muito tempo nessas categorias de longa duração no autódromo, você consegue tirar um tempo para ir lá e assistir uma palestra e participar de um bate-papo sobre isso. Então, foi outra categoria que eu não citei anteriormente, mas que também veio aqui para o Brasil trazer isso e engajar o fã nessa conversa, né. Então, ter esse espaço também é trazer o fã para essa conversa, para que ele entenda o que a categoria está fazendo, mas entenda também o seu papel nisso tudo. Legal. Gente, em pleno século 2025 a gente tem que falar pra vocês não jogar lixo no chão. Vamos lá, né, gatinhas e gatinhos inteligentes. A gente não joga lixo no chão, a gente é bonito, inteligente, e a gente não joga lixo no chão, pelo amor de Deus. É Vamos isso. cortar o nosso lixinho, jogar na lixeira, separar o nosso lixo, mínimo que a gente pode fazer, vamos lá. Pelo amor de Deus, separar Vamos. certinho. Não passe Questão não vai passar essa vergonha, nós somos legais. Pessoas legais, a gente não passa essa vergonha no autódromo. Beleza, combinado? Então combinado. Nick tá rindo da minha cara, quero agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite, tô muito feliz de enfim, é uma nova era para o meu podcast também, bom receber pessoas com uma mentalidade linda, igual a sua, assim, com um compromisso legal. Acho que é um novo grupo que eu também, né, o bonde da diversidade, é, tá tentando fazer alguma coisa diferente, falar de coisas importantes. Conhecer uma pessoa tão engajada, tão disposta a isso é muito bom. É, igual eu falei mais cedo, nem tudo tá perdido, a gente tá no movimento de contracultura de lutar contra tudo que tá aí, né, citando o nosso pensador contemporâneo Jair Bolsonaro. A gente vai acabar com tudo que tá aí. Mentira, Deus me livre. Inclusive tomara que seja muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite, espero que a gente possa contribuir aí pra frente também. Vamos junto, galera, ouçam o podcast da Vicky. Eu acho que vocês podem primeiro acompanhar a página, @SG na pista, e lá tem todos os formatos de conteúdo que a gente está produzindo. Assim como a minha, eu também queria um espaço onde eu pudesse falar um pouco mais, né, porque, cara, é tanto assunto que é difícil você falar em um vídeo de 1 minuto e meio. Nunca consigo chegar em um vídeo de 1 minuto e meio, é muito difícil. Então eu precisava de um espaço um pouquinho maior, né, para trazer essas questões. E aí eu criei um quadro que é o Acelerando com Propósito. Hoje você consegue escutar ele lá no YouTube, tem um papo super legal, inclusive, com a Esté, que é a gerente de sustentabilidade da NASCAR. E, cara, tá muito maneiro. Então, se vocês tiverem interesse por esse tema, né, de diversidade, de ambiental, de governança, segue lá o SG na pista. Eu tô muito feliz, muito obrigada por abrir esse espaço para poder trocar essa ideia contigo. Foi muito bom esse bate-papo. Quando eu decidi criar a página, ainda não tinha muito para onde olhar, né? Muita gente falando sobre esse tema. Na verdade, eu não tinha meio que uma base, né, de pessoas ou de portais que estivessem produzindo conteúdo sobre esse tema, e por isso que eu decidi criar também. Eu falei: "Meu, alguém precisa falar sobre isso". E no meio do caminho eu fui tendo gratas surpresas, né, de ir encontrando pessoas.
encontrei a Esther, que também tem um portal, né, que é mais voltado lá pra gringa, é o conteúdo em inglês, mas eu te mando Reels. Comecei escrevendo lá também, então ela abriu esse espaço para mim, para que eu me encorajasse e começasse a falar sobre esse tema. E tive a grata surpresa de conhecer a Mi, de conhecer a Liza, de conhecer a Sônia da Performance, que fala sobre a Fórmula E, de conhecendo pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? De que uma forma ou outra estão falando sobre sustentabilidade, sobre diversidade, de conhecer as meninas da CFA também, que estão fazendo um trabalho incrível em questão de inclusão de mulheres, o GLR, de ir esbarrando com projetos que fazem a diferença, né? E que também me aproximaram e, na verdade, esses projetos me trouxeram para essa zona do automobilismo, né? Para sair desse papel de fã e de me tornar imprensa, de me tornar profissional que pode contribuir para uma mudança, né, nesse esporte que a gente ama tanto. Obrigado, gente, por ter ouvido até aqui. Obrigado, Vicky. Te vem em breve no próximo episódio. Tchau. Obrigada!